Meus amores e minhas amoras, me emprestem seus corações, me emprestem. E aí, excelentíssimos teófilos, estão todos bem? Bom, espero que esteja, que seu dia seja fenomenal, abençoado, cheio de graça. Não sei o horário que você está assistindo isso aqui, mas espero em Deus que eu te encontre bem nessa nossa prosa, nessa nossa conversa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as bases que envolvem aquilo que pretendemos desenvolver ao longo da nossa jornada empreitada existencial que está relacionado com esse aparato biológico que aqui é o nosso encéfalo, né? Então já falamos aqui do tronco encefálico, já falamos aqui do cerebelo, né? E aqui está o nosso encéfalo. Aliás, o cérebro, o encéfalo é tudo isso aqui. E aí você tem as divisões, né? O lobo frontal, parietal, né? Aqui você tem o occipital, o hospital que está por aqui, ó, essa parte de trás, né? Aqui você tem um lobo temporal e por dentro ainda você tem a ínsula. Eu que tenho preguiça de abrir isso aqui, mas dá para abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui para vocês identificarem, né? Tá vendo? Aqui dentro você tem ainda uma aparelhagem, né? Aqui nós temos o que vamos chamar de sistema límbico, que é responsável aí pelo aspecto dopaminérgico, né, da nossa estrutura cerebral. Então você tem o telencéfalo, tá, o diencéfalo e o mesencéfalo. Tá? E aqui você tem o tronco que vai dar continuidade, caiu aqui, a parte subsequente, né, que envolve aí o mecanismo que dá continuidade aqui à espinha, né, a nossa espinha dorsal. E aqui isso tudo constitui o que nós vamos chamar de sistema nervoso central. Entenderam? Bom, enfim, né, quando a gente fala sobre a temática envolvendo esse arcabouço biológico, nossa pretensão aqui é desenvolver, antes de tudo, uma compreensão do que é a mente. Quando estudamos biologia, a biologia ela é responsável, nesse caso mais específico, de tratar dos mecanismos da vida. Né? Como é que isso se articula, isso se movimenta na relação com seres vivos. Esse fluxo vital que é desconhecido, a verdade é essa, né? Ele é desconhecido. Muito embora na sistematização do pensamento atual, do materialismo naturalista, tudo se resume a uma aparelhagem, a um mecanismo bioquímico. Então a química, e claro, um ajuste feito de forma, vamos dizer assim, não vou dizer caótica, mas que se é regida através de uma temporalidade. O tempo deu caso, deu condições para fazer com que a vida fosse gerada, né, por longos aí, bilhões de anos. O que para mim exige uma fé absurda, absurda, por várias questões. Mas não é nosso objetivo aqui ocupar a reflexão e o pensamento nesses aspectos hoje. E claro, também pensar na psicologia. Quando a gente fala de psicologia, é a ciência que estuda a mente, né? Psirre, quer dizer mente, logia, vem de logos, estudo, palavra, né? Sentido. Então, o sentido da mente. Você tem, portanto, algo que está implicado que é de cunho subjetivo. Tá? Isso é a mente. Essa mente, muitas vezes, questionada até mesmo pela própria ciência, que é a psicologia. Mas o modelo psicológico se estabelece antes dessa metodologia que foi implantada com a própria filosofia. Né? Você tem a filosofia da mente, que é uma psicologia no contexto da filosofia. É o estudo da mente à luz da filosofia. Então nós chamamos de filosofia da mente porque a psicologia assumiu sua independência para ser investigada a partir de um modelo científico. Mas a filosofia da mente se ocupa de aspectos fundamentais para
tentar responder de maneira racional aquilo que se é dito sobre a mente. A palavra mente quer dizer medir, ponderar, pesar, avaliar. E quando nós pensamos na mente, a mente em si, né, nós vamos vasculhar e tentar entender esse mecanismo através, à luz da biologia, das neurociências, e a importância, né, da biologia, da matemática, da física, da própria química, tantas outras áreas que se confluem. Então, na verdade, nós temos as neurociências, que são ciências que tratam desse aparelho, né, desse objeto de estudo que está intrincado nos neurônios, né, sistema nervoso, o cérebro, especialmente. Tá? Então, afinal de contas, a mente é derivada do cérebro? É o cérebro que produz a mente, esse aspecto da nossa subjetividade? Ou a nossa subjetividade, esse aspecto mental, está além do cérebro? Então, há correntes filosóficas, especialmente as espiritualistas, as dualistas, tá? Tanto é que nós temos uma escola filosófica chamada dualismo de substância. E no dualismo nós encontraremos ali algumas subdivisões. O fenomenalismo, o interacionismo, são exemplos aí que encontramos a escola psicofísica com Leibniz, né, o interacionismo com Descartes. Então, são escolas que entendem que a mente ela não é um produto do cérebro, mas que tem uma interação com o cérebro de algum modo. Tá? Então, ela independe do cérebro para ser, porque ela vem de outro modo. E aí alguns vão entender que é uma atribuição imortal otorgada pelo divino, se a gente fizer uma leitura teológica da coisa. Tá? Agora existe também o materialismo à luz do monismo. O monismo que já vai dizer o seguinte, não, a mente ela é um construto, tá, que depende do cérebro. E existe o monismo reducionista, tá, que já vai trazer uma visão cada vez mais fisicalista da coisa, mais radical, na compreensão do modelo científico atual, positivista. Tá? Então, o cérebro é que gera a mente, é como se fosse um software. Tá? E você tem, dentro do monismo, além desse aspecto, você tem um emergentismo, por exemplo, tá? E vai ter também o monismo de duplo aspecto, ou monismo com características duais. Tá? Então, existe uma mente que é, de algum modo, dependente do cérebro, mas essa mente morre quando o corpo morre, ao contrário do dualismo, porque a mente, a alma, ela é imortal. Na concepção monista, a alma ela é mortal. Dentro dessa perspectiva, a mente ela depende do corpo para ser. Então, quando a gente pensa do ponto de vista teológico, e aí, obviamente, eu teria que ter uma construção revelacional, porque a minha percepção teológica ela tem uma fundamentação que é bíblica. Entendo eu que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus não poderia ser conhecido de outro modo se não se revelasse a nós, através da natureza. Tá? Então, à luz daquilo que nós contemplamos, vemos, e à luz daquilo que ouvimos. Se entender que a palavra de Deus aqui é escutada através do Espírito. Você lê a palavra, mas o Espírito Santo fala com você. Então, é quando Deus fala com você e declara quem Ele é. Então, a natureza revela que existe um Deus organizado, um Deus cuja característica estética é perfeita, né? É um Deus que, enfim, é de fato meticuloso, criador de todas as coisas. Então nós temos um designer por trás desse design, é um designer por trás desse desenho que é o nosso mundo.
Tá? E a gente vai usar aí, dentro da concepção filosófica, o argumento teleológico, né? Existe uma finalidade para tudo isso daqui. Mas a Bíblia vai dizer quem ele é, porque ele se declara. Então, a Bíblia é a revelação desse Deus, ok? E a Bíblia vai dizer da nossa condição antropológica. Então, nós temos, dentro da concepção teológica, uma divisão sistemática que a gente vai chamar de antropologia bíblica. Então, o modelo bíblico antropológico, especialmente quando nós estudamos o Antigo Testamento e que vai desembocar, obviamente, no Novo Testamento, nos apresenta uma condição monista. Então, Deus tem fôlego de vida, que sopra o corpo, o mesmo que foi constituído por Deus, e ali então nós temos a mente, a alma vivente, a mente. Então, a mente é a fusão desse fôlego, essa energia vital, essa força, essa entidade que não é intelectiva. Ela existe fora do corpo, mas ela é uma entidade como se fosse uma energia escura. Na física nós hoje temos aí, pelo menos até ao prezado momento, a concepção de que existe uma matéria escura e uma energia escura. Então, é um elemento outorgado pelo ser divino, por Deus, que tem um poder de gerar vida. Mas em si mesmo não existe aspecto cognitivo, intelectivo, emancipado do corpo. Esse ente, esse elemento que entra no corpo, seja o corpo humano, o corpo do animal, é o que gera a vida. Mas é o mesmo ente, é o mesmo elemento. Né? Então, esse elemento vai se distinguir a partir do momento em que a tecnologia que ele ocupa se aprimora e se sofistica. Então, quando a gente pensa no animal, por exemplo, a depender da complexidade desse animal, porque aí a gente vai pensar, por exemplo, no sistema tripartite, né? O reptiliano, dos mamíferos, por exemplo, das aves, tá? E do próprio ser humano, que tem uma composição mais complexa, que aí é onde entra o que nós vamos chamar de córtex pré-frontal, o lobo frontal. O córtex, na verdade, é uma camada, tá, gente? É uma capinha. Essa parte aqui onde nós temos os sulcos e os giros, tá? Então, os sulcos são essas cavidades aqui, esses buraquinhos, né? E os giros, essas protuberâncias, tá? É que vai gerar essa massa, né? Essa massa encefálica, tá? Essa parte que a gente vai chamar de parte cinzenta. Então, por dentro aqui é uma constituição à base de bainha de mielina, tá? A massa branca, não é? E a massa cinzenta. Essa parte superior aqui, ó, essa capinha aqui, ó, que nós temos, ó, no invólucro aqui, na verdade ele é rosado, tá? Só fica cinza quando morre, né? Aí fica com aparência cinza. Nós vamos dar o nome de córtex, tá vendo? Ó? Córtex, essa parte, essa capinha aqui, tá? Mas enfim, para você não ficar perdido aí no que eu estou conversando aqui. Então, o que nos define, né, como seres pensantes, com aparato cognitivo, inteligência, aspectos valorativos, depende muito dessa sofisticação, desse aprimoramento tecnológico. Eu costumo comparar, né? A energia elétrica, por exemplo, quando ela entra num dispositivo elétrico, um ventilador, que é mecânico, a eletricidade vai cumprir o seu papel de alimentar de energia aquele objeto mecânico para que ele possa cumprir ali, convergindo a energia elétrica em energia cinética, por exemplo. Tá? No caso da lâmpada, você tem ali, analogamente, a lâmpada como um corpo, a energia elétrica. Deixa eu ver, acho que eu tenho até uma lâmpadazinha aqui para facilitar. Deixa eu ver se eu achar bem, se eu não achar, amém. Ontem tinha, tá aqui. Olha só. Então tá aqui a lâmpada, né? Então a energia elétrica chega aqui e a partir desse momento, esse objeto passa a transformar aquela energia elétrica em uma energia luminosa. Tá? Se for uma lâmpada incandescente, além de luminosa, também uma energia calorífica, tá? Uma energia térmica. Tá? Então, mas a energia é a mesma. Se você pega essa energia e coloca no computador, que é um dispositivo mais sofisticado, eletrônico,
que ali consegue convergir aquela energia em informações a partir de um sistema binário de liga e desliga, né? 0, 1 na computação. Né? E ali vai sendo gerado informações. Então, os dados são transformados em informações, nós absorvemos essas informações, organizamos essas informações e a partir dali se estabelece o que nós vamos chamar de conhecimento. Então, informação não é conhecimento, mas para se ter conhecimento é necessário informação. Entende? Então, essa é a mente. É quando você. O fôlego de vida, essa energia, que não temos ainda uma clareza do que se trata, mas é o que a Bíblia diz, é o fôlego de Deus. Vem de Deus. A Bíblia chama de espírito, porque eu já mencionei em outra ocasião que espírito é um termo que hoje, por exemplo, na língua portuguesa, poderíamos usar a expressão coisa. Essa coisa. O mineiro diria esse trem. Trem serve para muita coisa, né? Essa coisa. Não dá para definir exatamente o que é, porque a gente não sabe de que maneira funciona. O Espírito Santo, da mesma maneira, a gente não sabe como ele atua objetivamente, né? Qual a sua natureza corpórea, material, entende? Então, é o termo usado para definir algo que não dá para explicar direito. Então, a energia em ergos, colocar em movimento, em trabalho, né? Energia é a propriedade que um objeto tem, que o sistema tem, para gerar trabalho. Não é? Então, lembrando lá da física, força vezes deslocamento, quociente de θ, opa, você tem aqui trabalho, né? Que também tem a mesma unidade de medida que a energia, né? Joule. Então, é a capacidade de realizar trabalho. Então, essa energia gera, como trabalho, a vida. E ela se une ao corpo, no nosso caso, bem entre aspas, tá? Um computador mais sofisticado, diferente dos animais, à medida que eles vão sendo construídos por Deus, não num processo evolutivo. Tá? Por isso que eu não gosto de usar a expressão evolução aqui, para não se confundir, mas o termo seria um termo interessante. Depende também, porque a evolução às vezes retrata algo retrógrado, né? Não tem necessariamente um aspecto, um elemento de progresso. Mas quando você pega o texto ali no Antigo Testamento em Gênesis, você vai ver ali a descrição, né? O ser humano ele é criado por último realmente de forma mais primorosa, mais sofisticada, mais elaborada. Você tem ali os mamíferos, você tem os répteis antes, tudo feito ali de forma... Nós não somos fixistas, tem que ficar muito claro, pelo menos eu não sou fixista. Como criacionista, não sou fixista. Tá? Nós entendemos que existe um mecanismo de microevolução para cada espécie. Mas só que essa evolução ocorre só dentro daquela espécie especificamente. Essa é diferente. Então, o fixismo ele discorre afirmando de que não existe esse processo de microevolução, mas, por exemplo, dos lobos terem surgido dos cães, né, dos felinos, ali você ter essa variegada condição de espécies, onças, né, leopardos, guepardos, gatos, etc, etc, etc. O conjunto ali de famílias, né, que se estabelecem. Então, é a partir daí que há essa variação dentro da própria espécie, e não uma só espécie se tornar um múltiplo de espécies. Tá? Muito embora todos nós, seres humanos, seres vivos, surgimos a partir do pó da terra. Ponto. Então, a nossa base é a terra. Existe até uma compreensão científica que entende que a vida originou da argila, por causa dos seus componentes que encontram ali que dão base para a existência. Só que quem impulsionou, fez com que esse aparelho, esse aparato químico viesse a se consolidar de forma viva. Tá? Então, teologicamente, entendemos que é Deus. Ok? Então, a mente ela é essa fusão do corpo com o nefesh, não, com o ruach, tá? Que é o espírito, o pneuma. Então, o fôlego de vida, essa energia, essa força, esse fluxo vital, que se une com o corpo,
A partir dali nós temos uma mente, que é a alma viva. Essa mente pode ser mais elaborada ou menos elaborada a partir da biologia dessa estrutura. No nosso caso, fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então nós temos volição, nós temos capacidade de fazer escolhas, somos livres, tá? Partilho da visão e da concepção arminiana, mais para Armínio. Não é que eu concordo com o arminianismo radical também não. Tá? E aí é outro pano para manga para trabalhar aqui. Mas isso é a mente. A mente é esse aspecto. Então eu sou um monista que entende haver um duplo aspecto. Então existe o corpo, existe o fôlego de vida que se unem. Quando o fôlego de vida se dissipa, ele sai do corpo, essa energia, que não é intelectiva, ali você passa a deixar de ter a mente, a alma vivente. Ou seja, passa a deixar de ser, não ter, tá? Porque a alma vivente somos nós, na nossa inteireza. É assim que a Bíblia diz. Né? O Nefesh Hayar. Tá? Esse fôlego de vida, ele que fomenta o ser, o corpo, para que assim ele seja uma alma vivente. Então a mente só é possível por causa dessa fusão. Ela seria a terceira face da moeda. Quando a gente olha o cara e o coroa, a gente não esquece ali que, na verdade, a moeda ela tem um formato tridimensional. Né? Então existe aquela partezinha ali que implica não apenas o comprimento e a largura, mas também tem uma altura. Não é? E se bobear, ainda tem algumas fissuras. Aí você vai observar que existem outros aspectos nessa dimensão da moeda, considerando essas fissuras. Né? Só cara e coroa, não são só três faces, existem outras faces. O que parece analogamente muito interessante quando a gente pensa na nossa complexidade, na nossa personalidade, na nossa existência. Então, aqui eu tentei trazer para vocês algumas contribuições, de modo que vocês entendam como é essa antropologia, essa psicologia. Então, a psicologia precisa ser vista à luz da ciência, portanto, a psicologia propriamente dita, à luz da filosofia, para que nós possamos nos questionar sobre essa multiplicidade de perspectivas e cosmovisões acerca do que é a mente, da subjetividade, pensando também na psicanálise, que contribui significativamente com o conceito da subjetividade, porque até então a psicologia trabalhava apenas o aspecto psicofísico da coisa, e aí você percebe que a biologia com a neurociência e as demais áreas, né, vão se preocupar apenas com esse aspecto material e o conceito reducionista que não parece adequado quando a gente pensa na nossa subjetividade. Então a psicanálise corrobora com isso. E minha empreitada, investigação, parte desse pressuposto. Todo o meu esforço acadêmico converge em compreender melhor essa relação mente-corpo, mente-cérebro, até porque a mente não é só o cérebro. Aliás, ela não é apenas uma elaboração mental, cerebral. O cérebro é uma ferramenta, mas a mente está implicada no próprio corpo. Tá? Então, é algo que a gente pode discutir posteriormente. Enfim, o fato é que a filosofia da mente, a ciência e a teologia são fundamentais para que nós possamos ter uma visão mais ampla do que é o ser humano, ou do que é ser humano. E assim a gente consiga aprender a gerenciar esse aspecto, esses processos mentais, à luz da revelação divina, do que Deus quer para a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha saúde. Tá? Hoje mesmo eu falei sobre espiritualidade. Estamos aí nos 10 dias de jejum e oração e falei sobre espiritualidade. E na minha visão, espiritualidade abarca saúde física, mental e social. Então, ela não é uma parte, mas ela é esse todo. A palavra saúde quer dizer salvação. Olha só, ter saúde é ter salvação. Então,
se saúde pode ser interpretada nessa concepção, por que não dizer que saúde, portanto, é a construção a partir de uma matriz espiritual? Então você tem ali as colunas, física, mental, social, mas o alicerce ali, o solo que dá base para tudo isso é a vida espiritual. Então, até então eu pensava que eram coisas separadas. O espiritual era uma coisa. Não, quando você cuida da sua espiritualidade, você também vai, consequentemente, cuidar dos outros 3 atributos. E lembrando que um deles vai prejudicar a espiritualidade. Qualquer um deles. Então a gente tem que cuidar. E aí, obviamente, o impacto na nossa qualidade de vida. Se você quer ser feliz, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Essa é a minha empreitada, minha investigação, minha pesquisa envolve as ciências, espiritualidade e religiosidade na saúde. No meu caso, mais especificamente, na saúde mental. Você quer ter saúde? É hora de você avaliar seus valores, onde eles estão fundamentados, saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, qual é a sua missão. Tudo isso vai dizer o que você pode fazer da sua vida e a consequência das suas escolhas diante da concepção filosófica teológica que você assume. Eu acho que vale a pena você fazer uma investigação mais criteriosa, não depender apenas de uma tradição, de um sistema valorativo que foi gerado por um condicionamento de costume, de cultura, que você recebeu na sua infância ao longo da vida. Acho que está na hora de você investigar e descobrir realmente quais são as pretensões que Deus tem para a sua vida, para você. Então, pense nisso. Beijo. Fui.